Boa noite! Estamos no dia 22 de setembro de 2025, início da primavera e equinócio. Estou muito contente de estar aqui. Peço desculpas a vocês por não estar fazendo uma filmagem, só um podcast, só um áudio, mas é porque o dia foi bastante corrido, a ideia também foi em cima da hora, mas quando passa o trem, a gente tem que pegar, né? A gente tem que fazer tudo, nem que seja da forma mais apertada possível, entregar o que prometeu e depois vai se ajeitando, se ajustando no decorrer dos dias. Essa é a proposta dos 21 dias, é o desafio que eu faço para vocês e ainda quero poder dar mais publicidade porque, infelizmente, o tempo foi bastante corrido e ainda não consegui fazer isso. Mas não tem importância se vocês não conseguirem fazer no primeiro dia, eu vou criar uma playlist com essa sequência. Então, independente do dia que se inicia, o importante é completar os 21 dias. É necessário, Carla, que sejam 21 dias? Não, na realidade é assim. Uma tela mental, uma mentalização com objetivo específico, ele não tem o número de dias que você precisa fazer. A gente é muito apegado nessa coisa de dias, do tempo. O tempo pra gente é muito diferente. O tempo contado de uma forma lógica, racional, com o hemisfério esquerdo, né, que conta um passo após o outro, é muito diferente da percepção da passagem de tempo do hemisfério direito, que é ligado com planos superiores. Então, o que é importante para a gente é gravar verdadeiramente a intenção que a gente tem. Quando a gente tiver, eu vou explicar direitinho o exercício, ainda que haja uma explicação, mas está dentro da playlist do Dr. Joe Dispenza. E eu vou também convidar vocês ao final para fazer parte desse grupo, dar mais informações, mas isso vem depois. Agora, no momento, o que eu quero que vocês saibam é que vocês vão plasmar algo que vocês desejam, né, no vácuo. Então pensa no campo de todas as possibilidades, no vácuo quântico, pensa nessa teia emaranhada de vida, de todas as possibilidades que existem e que a gente pode, então, pela frequência, a frequência aqui que vai ser frequência, energia, vai ser a intenção unida com aquele sentimento mais profundo que essa intenção provoca na gente. Imagina que você viveu uma coisa muito gostosa, tá? Agora a gente está olhando para o passado para depois fazer como um exemplo para depois a gente colocar algo para o futuro. Você fez algo que foi muito gostoso, que você gostou, que você curtiu. Você tem a lembrança, a memória intelectual daquilo, desencadeando, então, os passos que aquilo acontece, daquele acontecimento. Então você encontrou fulano, cicrano, aquele dia estava ensolarado, era tantas horas quando isso aconteceu, ou pelo período de tantas horas, e você lembra muito do vento, você lembra daquele som, o barulhinho das árvores que estavam mexendo os galhos, estava uma tarde de outono, onde a luz do sol, ela não é tão forte, mas você vê um alaranjado no céu, hoje em dia indo para o rosado, e aí você sentiu aquele gosto daquele chá que você tomou, você sentiu o aconchego daquela blusa de lãzinha, assim, que você vestia, verde, clara, e aí você estava ouvindo uma música, um jazz que você gosta, uma outra música, e aí chegou o cara que você gosta, que você não via há muito tempo, e vocês deram aquele abraço apertado, e foi tão gostoso, houve uma sintonia. E o contrário também, se a percepção for masculina, encontrando aquela mulher que você queria ter encontrado faz tempo. Então, imagina todos os detalhes daquela cena que você viveu, imagina a alegria que você sentiu, porque aquela pessoa, ela entende você como ninguém, então houve uma troca tão rica, tão satisfatória, que no decorrer dessas horas que vocês passaram juntos, parece que o tempo voou, como se não fosse possível acreditar que foram 3 horas, mas pareceu na realidade que foram, sei lá, 15 minutos, meia hora, tinha tanto assunto, tantas coisas, e mesmo o silêncio era preenchido. Então esse foi só um exemplo, galera, mas um exemplo que eu quis encher de detalhes, para poder dizer que vocês, quando forem projetar algo para o futuro que vocês desejam, vocês têm que dar o maior número de detalhes possíveis, como se você estivesse recuperando uma memória do passado, vai ser uma memória do futuro. Aí vocês só podem pensar, mas é possível? Bom, hoje a gente começa a alucinar que sim, né? Pela física quântica que é possível. Agora eu não vou dar a explicação que me deram e que eu achei fantástica,
comprovada, inclusive, né, pela física quântica, né, no universo micro, mas que se aplicaria então para a vida como um todo. E existiriam várias linhas temporais onde tudo já aconteceu, no começo, meio e fim. A questão não é que ainda vai acontecer, acontece que a gente vai experienciar certas coisas numa linha do tempo ou em outra, como se fossem linhas verticais paralelas, e aí quando a gente sai, porque a gente partiu de uma frequência menor para uma frequência maior, a gente vai ter acontecimentos alterados. E mesmo o passado pode se modificar, porque aquela linha é outra, né? Então isso gente, é fantástico. Eu não tenho esse conhecimento todo, mas eu podia usar muito mais exemplos para dizer. Se vocês tiverem curiosidade, me pergunta que eu falo. Como eu disse, eu não sou a pessoa perita no assunto, mas eu me interesso muito por isso, então já li um pouco. Um pouco mesmo, né? Preciso ter muito mais conhecimento e até vivência. Tem algumas vivências, sim, que ilustraram isso e eu sou muito grata para o universo, mas eu acho que é importante que cada um de nós tenha suas experiências. Se tiver alguma dúvida, então, do que eu disse, eu cito algumas fontes e falo um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos lá, eu não quero ficar patinando tanto, porque vocês estão aqui para fazer a prática. Então eu vou falar sobre tela mental, vou dar o conceito. Eu já comecei explanando um pouco sobre o maior número de detalhes possíveis de algo que você queira experimentar. Então, as explicações que eu vou utilizar agora são do livro do Dr. Joe Dispenza. São estudos que eu fiz do livro dele, Como se tornar sobrenatural. É do capítulo 3º, mais propriamente, mas lógico que os outros capítulos, como 1 e 2, trazem uma preparação para que a gente veja isso. E é isso que eu ia falar lá no final, eu vou trazer para vocês de uma forma resumida, vai que eu esqueço. É importante que vocês tenham. Eu vou deixar depois o canal do Telegram e do WhatsApp, porque eu estou fazendo um grupo de estudos que na realidade todo mundo fica à vontade para fazer como quiser. Conforme eu faço as leituras, eu faço o resumo com as minhas palavras, com aquilo que eu entendo do livro, né? E eu vou disponibilizando os capítulos para as pessoas. Qual a diferença do WhatsApp e do Telegram? Do Telegram eu tenho condições de deixar disponível para todo mundo. Independente do tempo que vocês entram, lá tem os arquivos ficam guardados. E qualquer outra coisa que, por exemplo, algum vídeo que eu tenha colocado em outros lugares e tenha compartilhado no grupo, então todos os arquivos estão lá, tá? Então eu recomendo entrar nos dois, mas se tiver dificuldade com o Telegram, preferir entrar no WhatsApp, é só me chamar ali, né, no grupo que eu mando também, não tem problema nenhum. Compartilho novamente, tá? Bom, o Dr. Joe Dispenza, Como se tornar sobrenatural, ele vai falando, ele faz oficinas, para quem não conhece, que são atividades com meditações, com reprogramação mental, né? Ele tem uma história muito bonita de superação, que outro dia eu vou falar melhor, né? Mas quando ele se curou de coisa que deveria ser incurável, ele prometeu que ele iria fazer isso para as pessoas, né? E ele tentou sempre fazer de uma forma científica para convencer, até que ele entendeu que não, que ele ia conversar com todas as pessoas, seria baseado na fé e na prática. Então ele continuou ainda tendo a ciência por base, porque tem muitos cientistas que frequentam essas oficinas e medem os resultados, eles são mensuráveis, eles são catalogados, são fantásticos, com mudanças de toda a ordem na vida das pessoas, para a saúde, para relacionamentos, para trabalho. Então você conseguir coisas dos sonhos, daí você fala, mas como assim? Isso é lunático? Não, não é, eu vou dar explicação. Mas é uma questão que nós somos co-criadores da nossa realidade. E isso nos foi retirado e continua sendo, porque o sistema tem a intenção de manter as pessoas dentro de uma situação já criada para que só poucos criem. E isso é muito extenso para dizer. Hélio Couto dá umas explicações fantásticas. Não sei se vocês conhecem ou gostam, eu admiro muito o trabalho dele. Aliás, tem tanta gente boa para admirar, né? Para seguir, para aprender. Ele tem uns 156 vídeos gratuitos que eu maratonei para poder fazer a ressonância harmônica. Acho que é a ressonância harmônica, se não me engano. E foi fantástico também, então eu recomendo. E, enfim, eu sei que é isso. O que seria a tela mental? Explicando melhor, primeiro por comparação. Muitos autores, né, muitas pessoas ao longo de décadas, de séculos, tinham esse conhecimento, né? Isso vem até quando a gente pensa em Hermes Trismegisto.
quando fala sobre o mentalismo, né? Que o universo é mental. Então, pela lei do mentalismo, que o universo é mental, é as coisas que a gente pensa, a gente cria. E aí você fala assim, mas é só pensar? Não, não é só pensar. E todas essas dicas eu vou dando uma a uma para tentar colocar todo mundo nos eixos, assim. Até porque, se eu falar tudo de uma vez, primeiro que eu não vou conseguir esgotar o assunto. Segundo, que além de não conseguir esgotar o assunto, vai ter um outro problema. A gente vai esquecer, né? Fala e depois acontecem as situações no dia a dia e vai ser complicado. Então eu vou pedir para que vocês que estão fazendo esse exercício, que ainda vão fazer, escreve embaixo quais as dificuldades vocês tiveram na hora de fazer. Depois, se encontrar alguma dificuldade, o que vocês pensaram, o que vocês sentiram, porque isso vai fazer com que eu tenha possibilidade de tratar dessas questões que esse povo trata. Então, por exemplo, Joseph Murphy tem O Poder do Subconsciente, acho que é isso, o livro dele é fantástico, muito bom. Aí a gente tem O Poder do Agora também, acho que traz isso, que é bem legal. Quem mais que a gente tem? O Segredo, né, que teve várias pessoas fantásticas que também foram falar sobre como a gente materializa as coisas. E a gente vai falar agora com o Dr. Joe Dispenza, o Método Silva também não dá para esquecer, José Silva, enfim, gente, eu tô só arranhando a superfície, porque muita gente tinha conhecimento disso, é um conhecimento milenar, e que, graças a Deus, a gente agora está tendo uma abertura para isso, né? Eu aprendi, eu tinha 15 anos, foi numa escola iniciática, né? É o que a gente chama de tela mental, e tanto a tela mental quanto outras coisas mudaram minha vida. Assim, lógico, a gente tem muito para aprender, muito para concretizar, mas a visão de mundo e essa crença absurda sobre o poder que a gente tem, sabendo de coração que é real, né? E o que estraga muito é a parte sentimental. Às vezes a gente fica preso com sentimentos, com emoções que não são tão trabalhadas, e isso vai atrapalhar muito as nossas cocriações, né? E a gente voltar a ser adormecido no meio que vive. Mas vamos lá, vou tentar ser mais concisa, é meio difícil, mas vou tentar. Vamos seguir em frente. Eu já falei então agora sobre alguns autores que arranham essa questão, que eu vou tratar de uma forma um pouco mais aprofundada, falando com base no trabalho do Dr. Joe Dispenza, porque além de eu estar estudando agora esse livro dele, Como Se Tornar Sobrenatural, com um grupo de estudos e dando os resumos, ou seja, eu estou em contato direto com esse material nesse momento, o interessante de algo que ele faz é que ele está explicando pela física quântica, e isso é muito atual para a gente, ou seja, a gente chegou no momento em que a ciência, em que a física das micropartículas, ela vai explicar aquelas teorias filosóficas antiquíssimas, né? Tanto filosóficas quanto de religiões, que são mais místicas, que são quando a gente pensa no esoterismo, né? Imagina que você pega, por exemplo, a gnose e o cristianismo que é dogmático e que a gente aprende nas igrejas, né? Que são abertas ao público, versus a gnose, que estuda os textos antigos, né? Do cristianismo primitivo, de muita coisa que não veio à tona e que há pouco tempo começou a vir, né? Como a gente pensa nos textos, nos evangelhos apócrifos, enfim, e aí, por exemplo, o do islamismo, né, que tem o braço que é o sufismo, sufismo, enfim, me corrijam se eu estiver errada, mas que também vai tratar da parte esotérica, a cabala do judaísmo. Então eles dizem a mesma coisa, galera. Quem estuda, quem gosta, vai poder ver o quanto as religiões se encontram no mesmo ponto, né? Então a gente pode entender de certas formas diferentes, mas ali no âmago você tem muita coisa similar quando a gente vai para o esoterismo. E quando a gente fica na questão dogmática, mais de controle, que é mais para as massas, então parece que as religiões são muito diferentes, que tem muita divergência, porque ela não é tão voltada
para algo de uma individuação, como a gente pensa em Jung, por exemplo, né? Que Jung falava muito e o trabalho dele foi todo voltado para isso, de você, como que a pessoa faz para se emancipar, né? Para ter um crescimento espiritual. Então, como exemplo, né, usando, não que outras correntes psicológicas também não tenham, mas eu gosto muito disso, né, é também objeto de estudo meu. Mas enfim, o que eu queria trazer para vocês então é que isso não é novidade, que o nosso recorte aqui do Dr. Joe Dispenza não é só dele, óbvio, né? Mas que eu fiz por causa do estudo. E agora então eu vou entrar no objeto, falando um pouquinho sobre pessoas que arranharam a superfície, outras que se aprofundaram, mas que eu também não estou me aprofundando, mas no livro dele, no trabalho dele. Então o que ele vai falar pra gente? Como que vocês vão fazer esse exercício? Como que eu vou fazer também esse exercício? Bom, eu quero que vocês peguem um papel, uma caneta, tá? Pausa esse vídeo, só presta atenção primeiro no que vocês vão ter que fazer. Vamos supor que vocês queiram, eu dei um exemplo de trabalho, né? Vamos ver se a gente segue pelo mesmo exemplo. Olha que falta de criatividade, mas é porque tá coisa muito fresca assim, né? Então eu vou expandir, não vai ficar igual o exemplo anterior não, tá? Mas imagina que vocês têm um trabalho e que tudo bem, tá dando para se manter com esse trabalho, mas não é o trabalho dos sonhos, ou até foi por um certo tempo, só que vocês mudaram, porque isso acontece, conforme a gente vai amadurecendo, vai passando por certas situações, isso acontece. Eu sou advogada, especialista em direitos autorais, também eu tenho uma especialização em estrito senso em direitos humanos ou direitos fundamentais, e isso me foi fantástico. E não que eu não goste, mas eu deixei um espaço muito pequeno, né, para só ficar com direitos autorais. E a maior parte do tempo eu fui para terapia, porque é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, né? Então fui para hipnose, para a formação em coaching, né? Hoje eu sou também life coach. Aí da hipnose eu fui para hipnose avançada no Quantum Healing, que eu acho muito legal e tem a ver com esses autores que eu trago para vocês, né? Então esse é um exemplo meu, até que eu acho que eu quis dar o mesmo exemplo voltado para a questão do trabalho, porque para mim foi algo muito difícil de abrir o leque para outra situação, porque parece que estava fusionado ali com a minha identidade, né, de advogada. E aí, quando eu consegui me despedir disso e consegui entender e ampliar para um outro lado, eu consegui ter uma realização muito grande, né? De sentir que você está no caminho certo, aconteça o que acontecer, de não ter dúvidas. Então, isso se alinha o trabalho com o teu propósito. E lógico que se vocês quiserem eu posso depois fazer um vídeo só sobre isso e falar mais, mas eu sempre vou abrindo os leques, né? Então eu não posso me demorar muito naquilo. Mas vamos lá então. Então vamos supor que vocês têm noção que vocês gostam de outra coisa, mas vocês não estão vendo como fazer. O como vocês sempre têm que deixar de lado. E aí, mas como assim que eu vou deixar de lado? Porque como e quando é algo que o universo vai decidir. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Olha, a gente nem é capaz de fazer tanto como a gente gostaria. A gente faz muito pouco perto de uma consciência. A gente está imerso numa consciência superior que orquestra tudo de uma forma maravilhosa. Imagina que nós temos, não é o cérebro, quer dizer, a gente tem o cérebro, tem a mente, que é todo o funcionamento de ideias que essa parte física do cérebro vai processar, mas a mente nossa, ou que seja, que é em realidade esse todo o conjunto de redes neurais, ela não está adstrita, presa única, exclusivamente ao cérebro, né? A gente tem, na verdade, outros corpos além do corpo físico e eles processam a informação de uma maneira diferente, né? Então, muito superior. Olha que louco, né? Aqui a gente fica restrito, a gente fica restringido, porque se a gente tivesse toda uma possibilidade de funcionar a 100%, não daria para estar nesse corpo físico, mas ainda a gente pode expandir muito nesse corpo físico. Mas enfim, vamos lá. Eu acho que eu até me perdi um pouco na beleza do caminho, né? Então, o que a gente não precisa ser nem tão grande nem tão pequeno? Então, pensar
que olha que legal que a gente pode confiar, que verdadeiramente existe uma força de consciência, de inteligência e amor superior a nós, que a gente está imerso nessa força. Só que essa força ela só age quando a gente reconhece, intenciona e se liga numa frequência mais elevada. Não é uma coisa simples e pueril como a gente aprendeu nas igrejas, que você vai lá e você reza e pede como um mendigo, né, para que alguma coisa aconteça. Você tem que entrar na frequência daquilo. E logicamente que nós somos como imã e como espelho, né? Então, aí você fala, por que tal coisa não se realizou? Porque muitas vezes você pode ter trazido de outra vida alguma coisa que é tão forte uma energia para ser trabalhada em você, que parte de você não consegue acreditar naquilo. Daí você fala, mas e aí, vai ficar assim? Não. E isso que eu falo, porque você pode pensar, bom, Carla, então certas coisas eu não vou conseguir ultrapassar na minha vida, porque eu preciso aprender algumas coisas, são relacionadas ao karma, e eu não vou poder ultrapassá-las, então eu vou ficar onde eu tô. E eu vou dizer para você, não é assim. Se para você, no teu coração, na tua mente, for assim, e for assunto acabado e resolvido, tá tudo bem. Mas eu tenho uma outra visão, e é essa visão que eu quero expor para vocês. Existem duas coisas, o Dharma e o Karma. O Karma é quando você supera a dor, o trauma, mas ainda assim eles são energias que vão te impulsionar a realização de muita coisa. E quando você se realiza, imagina que você tem um débito, aí você fala, tem um débito, não que você deve alguma coisa para alguém, a gente deve para o amor, para o Criador, para a criação, porque quando eu faço alguma coisa para o outro, eu faço para mim mesma, em última instância. Então, quando eu saio desse corpo físico, eu tenho uma ampliação de consciência que aquilo me dói muito, porque eu estou consciente daquela dor que eu causei, e aquilo vem impregnado na minha aura. Eu preciso resolver de certa forma. Quanto mais consciente, mais dor eu sinto pelas coisas que eu causei. Aí você fala, bom, mas e agora? O que vai acontecer? Bom, você não precisa ficar sofrendo. Se você entender aquela lição, a culpa não te leva a lugar nenhum. Você precisa sentir um pouco. Mas depois que você sentiu, você pode transformar karma em dharma, culpa em possibilidade de auxílio ao próximo. Só que muitas coisas que a gente faz é projeção do ego. Então, o bonzinho, o ruinzinho, aquele que paga, aquele que sofre, é tudo projeção do ego, né? Não que não exista essa ordem das coisas, mas a questão é, eu não preciso ficar preso em nenhuma delas. Então, se você, pura e simplesmente, tem algo que te dói, que você sabe que você carrega alguma coisa, você vai ter que fazer alguma coisa benéfica para os outros. Mas não porque eu tenho o que eu vou fazer. Então, você vai ver aquela situação, você vai, vamos supor, em sessões de hipnose, né? Hipnose simples ou avançada de Quantum Healing. A gente vai trabalhar aquelas situações que podem ser dessa vida ou de uma outra vida. A gente trabalhando essas coisas, esses traumas, a gente vai desprender aquela energia que estava presa no teu corpo, que estava presa na tua aura. E ela vai ser uma energia em potencial, porque nada se perde, para que você possa criar aquilo que tua alma chama. E quando você vai transbordar daquilo, aquilo que te transborda te possibilita fazer coisas boas para você e para o teu entorno. E aí você tá no Dharma, entende? Então tá tudo certo, tá tudo fantástico. Não vamos carregar, viver de culpa. A pior pessoa que pode ter existido, que conseguiu fazer mal para muita gente, ela também tem a possibilidade de inteligência, disciplina, muitas coisas para poder fazer bem, por outro lado. Só que imagina a possibilidade que ela tem, mas aí ela tem que passar pela dor, pela sensibilidade de sentir aquilo que outras pessoas sentiram, que pode ser muito cruel, mas que vai direcioná-la para poder fazer coisas boas para muita gente também, né? Então é o momento de cada um, é o tempo de cada um. Então, consertado isso, a gente vai fazer como? Não pergunte, lembrando, não pergunte como isso vai acontecer ou quando vai acontecer. A gente vai fazer um relaxamento daqui a pouco, eu vou conduzir vocês num relaxamento aprofundado. Nesse relaxamento aprofundado, quando a gente chegar num certo nível, vocês vão pegar aquilo que vocês vão escrever, eu vou explicar direitinho como escrever, né, aquilo,
e aí vocês vão vivenciar essas coisas. Então, voltando para a folha, né, para o papel e para a caneta, vamos supor que é trabalho, que foi o exemplo que eu dei para vocês, faça um T, você sempre vai fazer uma letra, segundo o trabalho desenvolvido pelo Dr. Joe Dispenza, né, quando eu aprendi tela mental lá atrás, com 15 anos, isso não precisava, mas eu achei muito bom, porque quando a gente escreve, a gente organiza as ideias, né, então isso é muito bom. Bom, então põe a letra T que lembra trabalho, tá? Então vai ser um símbolo, a gente gosta muito de símbolo. A gente, que eu digo, é a nossa psique, porque o nosso inconsciente coletivo, a gente tá imerso em símbolos e que são usados contra nós. Então a gente tem que começar a criar e usar e conhecer os símbolos, tanto aqueles que a gente cria, né, como os símbolos outros que têm um valor agregado pelas experiências da humanidade. Mas voltamos então numa coisa simples que é a letra T. Vocês vão fazer 2 círculos concêntricos ao redor dessa letra T e eles são ondulares. Por quê? Porque são como ondas, né? A gente, quando pensa, transmite ondas para essa malha quântica e a gente recebe ondas. Então a gente é como uma estação, né, que emana, e a gente também é como receptor que recebe. Olha que lindo, que legal. Então, essas ondas aqui, vocês vão fazer 2 ao redor da letra T. Ok. Pega uma coluna da esquerda e vocês vão escrever tudo que vocês querem nesse novo trabalho. Eu quero trabalhar de forma remota, ou eu quero trabalhar de forma presencial, a parte do tempo, mas quero ter, por exemplo, 2 dias presencial e 3 dias, 4 dias de casa. Ou então eu quero trabalhar 6 meses de qualquer lugar do mundo, mas eu quero sempre poder chegar depois de 6 meses, encontrar o pessoal, conversar, me reunir, ficar um mês com todo mundo junto, enfim. Vai alucinando. Eu quero ganhar um valor que eu consiga manter um nível de vida X, né? Que eu consiga viajar tantas vezes por ano, que eu consiga proporcionar para os meus filhos aquilo que eu quero, que eu consiga comprar um carro, que eu consiga, enfim. O que você quer, o que você pensa ali com o teu trabalho. Eu quero sentir que aquele trabalho me traz uma realização porque eu consigo colocar em prática um talento que eu tenho, algo que minha alma chama. Que quando eu estou trabalhando, por mais que eu esteja cansada, que eu esteja cansado fazendo aquilo, isso me reabastece, né, na parte espiritual, emocional. Então imagina, vai alucinando, vai pensando em várias coisas e vai pensando nas pessoas que você quer encontrar. Imagina que você atendeu um cliente com essa nova profissão sua e aí você tá tão feliz que você conseguiu expandir e levar alegria, esclarecimento para a pessoa e vai. Só vai. Depois, conforme você vai lembrando de todas essas coisas que você projetou, vai sentindo quais sentimentos que vêm, quais emoções que vêm para você. Porque esse é o colorido, essa é a possibilidade. E aí eu vou explicar por quê. Imagina que toda a parte ali intelectual que você colocou vai gerar eletricidade. Você, como assim? Porque quando eu ativo um pensamento, você tem, para poder ativar as redes neurais, existe toda uma rede elétrica. É muita eletricidade que se produz no cérebro, né? Então, essa eletricidade toda que está acontecendo são as ideias que você está organizando no papel. E aí, quando cada uma dessas ideias, ela vai ter uma emoção correlata. E você vai colocar emoções boas, só coisas boas, né? De vibração alta, alegria, sensação de liberdade, sensação de estar conseguindo se prover e participando numa esfera maior, de utilidade. Então, várias coisas boas. Todas essas coisas boas você vai escrever na outra coluna, né? E aí, essas emoções todas, elas estão no chakra cardíaco. E essas emoções, as emoções, na verdade, elas ficam no corpo inteiro, né? Pode ser benéfica, pode ser maléfica. E para a gente criá-las, tem que ser benéfica. Olha que coisa interessante. Então, quando você tem com essa combinação, tá? Da eletricidade que é produzida pelas ideias, pelas redes neurais em movimento, junto com essa emoção alta, você tem o campo, vai se formar um campo eletromagnético, porque as emoções de frequência alta formam um magnetismo. Olha que lindo! Junto, então, com a eletricidade, campo eletromagnético. E aí você, então, tá criando uma assinatura para você. Imagina a sua aura se expandindo, criando todo um colorido, uma assinatura daquilo que você deseja.
Quanto mais bonito for para você e para os outros, mais colorido ela vai ter. Imagina o tanto que isso se expandiu, imagina o tanto que isso está ao teu redor. E aí, o que vai acontecer? Você, como uma pessoa que é como uma estação de rádio, você vai estar expandindo essa onda, expandindo, e vai atrair, porque um campo eletromagnético, você tem um magnetismo que atrai, né? Então ele tem uma assinatura e tem uma frequência vibracional, e essa frequência vai atrair frequências similares. Então, as situações que você quer na sua vida vão encontrar situações similares para se casar nessa lógica maravilhosa do universo. Só que você tem que manter isso, né? Você vai manter. E como que a gente faz, Carla? Como que a gente cria isso, essa possibilidade? Então a gente vai entrar no campo, né? No campo unificado, no vácuo quântico. Para fazer isso, eu não posso entrar com o corpo físico, eu não posso entrar com o passado, eu não posso entrar com nenhuma identificação do ego. Eu tenho que entrar com consciência pura, com energia pura, porque o campo é energia e consciência. Então só assim eu entro nele. Quando eu entro nesse campo, como ninguém, com nenhuma identificação de tempo, espaço, corpo, pessoas ou passado, é que eu consigo efetivamente estar no campo. E aí eu jogo minha intenção. Quando eu jogo a minha intenção ali no campo, eu começo a ter as sensações e as intenções daquilo que eu quero, né? Eu vou visualizar esse futuro que eu quero. Quanto maior o número que eu utilizo dos sentidos que eu tenho, mais aquilo vai fazer sentido e vai criar uma memória do futuro. Daí você fala, mas eu tô entrando com o meu corpo, eu tô entrando com as coisas. Não. Você sabe que aqui no plano físico você tem um corpo. Quando você entra, então são momentos diferentes. Quando você entra como ninguém. Você entra pura e simplesmente nesse espaço de todas as possibilidades e participa como observador. Então é nisso que ele quer dizer entrar como ninguém. Você está como observador. Quando você coloca a ação, a intenção junto com as emoções e começa a visualizar todas as cenas com a maior riqueza de detalhes possíveis daquele futuro que você quer criar, o que você está fazendo? Você está se vendo sim como uma pessoa interagindo com outras, comemorando, tendo uma troca satisfatória, né? E você está deixando o campo aberto para coisas novas que você nem imagina como vão acontecer, mas que vão satisfazer aqueles requisitos, tanto de intelectualidade quanto no campo emocional. Não exatamente daquele jeito, muito melhor às vezes, né? Então é isso, galera. Então vamos fazer hoje o primeiro exercício, eu já vou partir para o início e a gente vai fazer esses 21 dias, tá bom? Eu quero que vocês escolham um local bem sossegado. Se vocês por acaso não tiverem ainda pego esse papel, feito as 2 colunas, escolhido a letra e feito as 2 circunferências concêntricas, façam isso, pausem o vídeo se não pausaram ainda. E aí, feito isso, volta para o vídeo, vai para um lugar de sossego, de tranquilidade, né? Um lugar que você possa apagar a luz, deixa um abajurzinho, né? Uma luzinha assim, ou então não deixa nada, né? Não tem problema. Eu vou colocar aqui uns sinos tibetanos para que a gente possa entrar nessa frequência aprofundada. A gente vai sair então de beta, a gente vai entrar em ondas alfa e teta. Pode até ser que vocês entrem em delta, né? É maravilhoso. Gama, então, nem se fala. Mas tudo isso vai ser a prática. E não importa que vocês saibam agora em que tipo de onda vocês estão. O que eu quero que vocês façam fiquem sentados, se possível, né? Senta no mate, se vocês tiverem costume de meditar ou fazer aula de yoga, tudo bem. Então, naquela posição de lótus, maravilha. Mas eu normalmente não faço assim, tá? Eu normalmente faço numa cadeira de espaldar reto, que foi como eu aprendi lá atrás, porque eu não tenho origem oriental, né? Apesar de eu amar yoga, eu não tenho essa facilidade toda. Posso até fazer por um tempo, é incômodo, e eles dizem que é porque é incômodo que eles fazem, porque não deixa dormir. Mas eu consigo me manter acordada numa cadeira de espaldar reto. Então é isso que eu aconselho todo mundo a fazer. Encontra essa cadeira de espaldar reto, senta confortavelmente, coloca alguma coisa assim no chão, que seja, ou esteja de meia, né? Ou então algo para você pisar em cima, não ficar com o pé tocando no piso frio,
E então acha esse lugarzinho gostoso de descanso e a gente vai começar agora. Leiam mais uma vez, se for o caso, toda a lista que você escreveu, porque durante 21 dias vocês vão fazer essa mentalização para atingir o que vocês querem. Tendo começado junto comigo no dia de hoje ou não tem problema nenhum. Vamos lá. Relaxem. Relaxa as pernas, os braços, solte as mãos em cima das pernas, encoste todas as costas no espaldar da cadeira, deixando bem encostadinha a lombar, para que ela fique confortável. Solte as pernas, as coxas, os pés sobre o chão, sobre um chinelo ou algum tecido. Solte os braços, solte os ombros, o pescoço gira lentamente pela esquerda, o pescoço, e faz uma volta inteira, indo para a direita, agora para frente, vai girando e soltando. E agora a gente vai fazer no sentido contrário. Para soltar o pescoço, girando para o outro lado, faz a volta inteira e devagar vai fazendo essa volta até que chegou. Tá para baixo, queixo encostado no peito, levanta, solta os ombros, vai para cima, contrai tudo e solta, relaxa, relaxa. Vamos fazer isso mais uma vez, contrai tudo e contrai os ombros para cima e solta, solta tudo, solta os braços, as mãos, solta, solta. E agora a sua atenção está concentrada na testa. Entre as sobrancelhas, a sua atenção está concentrada em todo o corpo de uma vez. Solta e relaxa o corpo inteiro. Soltou todos os membros, as mãos, braços, pernas, pés. Estômago, respiração, soltou a respiração, exalou e profundamente inala tudo, enchendo bem os pulmões. Retém o ar agora, solta, esvazia bem os pulmões. Solta os braços, as mãos mais e mais, o corpo inteiro. Inala novamente. Retém o ar nos pulmões. Solta. Relaxa, aprofunda, solta todo o ar. Uma terceira e última vez, inala profundamente. Retém nos pulmões esse oxigênio. Solta. Pela boca, pelas narinas. Soltou e agora você volta, respiração normal, descansada, relaxada. E você vai relaxando, se aprofundando, a sua consciência que está no terceiro olho, vai entrando pela cabeça, como se você virasse esse ponto único exclusivamente num corpo que te envolve, você é apenas o ponto de consciência que vai entrando pelo terceiro olho. Você se concentra e você entra pelo seu crânio e você vê o cérebro trabalhando essa maravilha e vai descendo, descendo por dentro do seu corpo, vê o espaço entre os órgãos, a garganta, a língua. Você desce pelo espaço do esôfago, desce pelo estômago, você sente tudo. Você é apenas esse ponto passando por todas as coisas e continua descendo, descendo pelos glúteos agora, pelas pernas, pelas coxas,
Conforme você desce, você vê que desliga ainda mais esse corpo. Relaxa e desce, continua descendo, passou pelo joelho, passou pela perna inteira, chegou nos pés, nos calcanhares. E você está no calcanhar, a sola do pé vai passando, até que você vai para o dedinho do pé e sai pelo dedinho do pé. E você vai para o centro da Terra com pura energia, vai indo, vai descendo, descendo, descendo. Desceu e chegou no centro da Terra. Lá você se energiza e você volta subindo, 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 subindo do centro da Terra, passou pelo seu corpo todo, pela sola do pé, pelas pernas, subindo, subindo, pelos glúteos, abdômen, subindo esôfago, subindo, subindo pela cabeça, e você sai no crânio, você sai no topo da cabeça, sai com uma luz branca que está sustentando todo o seu corpo até o centro da Terra e para cima, que você segue em direção ao infinito dessa luz branca. Você vai seguindo para cima, para cima, para cima, continua, continua, e quando você atinge uma certa altura, que você passou a Terra, passou a atmosfera, você está no espaço negro, você está suspensa no espaço, mas com essa luz branca que te protege, que se expande. Você está nessa luz toda, no espaço negro, e você sente muito conforto e tranquilidade. Conforto e tranquilidade. Conforto e tranquilidade. E você está, então, agora, nesse momento, sentindo que você flutua no espaço. E esse silêncio é muito gostoso. Apenas os sinos tibetanos que vieram com você. É uma paz muito grande, como se houvesse. E de fato existem anjos que, quando você começa a afirmar um pouco a possibilidade de funcionar nessa outra dimensão, você começa a ter consciência deles ao seu redor. Uma frequência muito mais sutil e cheia de amorosidade em todo o espaço, em tudo a vida que nos cerca em todos os lados. E você vê e percebe linhas paralelas que vão se formando, e você vê que você está numa teia quântica de todas as possibilidades nesse espaço. E você agora, no espaço, começa a visualizar no centro, entre as suas sobrancelhas, a letra que você projetou com essas ondas em círculos concêntricos. Você visualiza essa letra, todas as coisas que você escreveu, que você sentiu, vem à tona. E você vai entrando e sincronizando na frequência do futuro que você deseja. Isso é muito gostoso. A linha temporal da frequência que você deseja começa a se ajustar na sua frente, e você vai caminhando para ela, e você vai vivendo todas as coisas e outras que você escreveu nessa frequência de felicidade e de coisas boas. Pode seguir, vivencia uma a uma. Eu vou deixá-los só escutando os sinos e vivenciando, e logo eu volto.
lembrem-se de sentir muita gratidão e agradecer as pessoas envolvidas na realização desse sonho, dessa meta alinhada ao seu propósito, dessa linha temporal que já existe. Você agradece cada um, dá um abraço nas pessoas que você se relaciona, veja com satisfação a alegria no rosto delas e sinta a sua alegria de volta, todo mundo feliz com essa realização. Sinta no seu corpo como é gostoso aquele friozinho na barriga e o coração cheio, palpitante. Veja que, não obstante os problemas do mundo, você vai criando a sua bolha de realidade do que pode agregar coisas boas para você e para quem te cerca. Imagine que a felicidade de cada um de nós, de forma genuína, como algo que se multiplica, faz bem para o todo e cria de realidade em realidade uma realidade maior e mais ampla. Quando deixamos de acreditar no sofrimento como medida de todas as coisas e entendemos que o amor e a realização do karma para o dharma é o caminho, a nossa realidade muda de 1, 2, 3, 4 pessoas para o coletivo. A nossa realização é um passo de amplitude para um mundo melhor, de forma coletiva. Muito obrigada a cada um de vocês que fez, que está fazendo e que ainda vai fazer essa meditação. Eu fiz a minha auto-hipnose, o meu alinhamento com a frequência desejada e tenho certeza que vocês fizeram de vocês. Nós vamos começar a voltar ainda com dificuldade porque é muito gostoso esse estado. Eu agradeço muito cada um de vocês. Peço para que, quando vocês voltarem, curtam se tiverem gostado, porque o algoritmo entende como algo valioso para mais pessoas. E mais pessoas significa mudarmos a consciência desse planeta. Comentem o que acharam, se precisarem de qualquer esclarecimento, apoio, ou compartilhar ideias, isso nos enriquece como um todo, como grupo. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada a cada um de vocês. Um beijo, um abraço, primeiro dia cumprido. E a gente se vê, a gente se fala no próximo áudio e muito provavelmente vídeo. Beijos, abraços, namastê.